observadores, de volta aqui com mais esse vídeo no Velho na Torre, e vídeos do Velho na Torre estão aqui às sextas-feiras, às 17h30. O ser humano é fascinado há milênios pelo sobrenatural. Deuses, demônios, espíritos, seres fantásticos fazem parte de uma necessidade humana. Muitos foram os especialistas que surgiram para explicar a existência do sobrenatural. Demonologistas, vampirólogos, videntes, espíritas. E estes eu falo com maior respeito, pois minha mãe é kardecista. Esses estudos e pesquisas, lógico, vão desde a própria igreja, onde bispos e arcebispos escreveram teses sobre o assunto, passando por Allan Kardec, que iniciou uma doutrina muito bem fundamentada, e chegando às irmãs Fox, Arthur Conan Doyle e, por que não, Harry Houdini. Este último era um tipo de Padre Quevedo do século XIX, buscando desmascarar mentalistas, videntes e charlatães. Tá, isso tudo para chegar ao assunto da thumb, ou seja, Ed e Lorraine Warren. Os Warren já eram bem conhecidos nos Estados Unidos, pois se envolveram em vários casos escabrosos do sobrenatural e possessão demoníaca. Mas, desde que seus filmes, ou melhor, os filmes da série Invocação do Mal e os spin-offs estrearam, os Warren ficaram conhecidos mundialmente. Aqui no Brasil mesmo, a Dark Side Books lançou vários livros sobre as histórias e investigações dos Warren, mas neste vídeo eu vou me restringir aos casos mostrados nos filmes, começando com a casa de Amityville. Amityville está localizada no condado de Suffolk, no estado de Nova York, e em novembro de 1974, uma casa que ficava na Avenida Ocean, número 112, foi palco de um brutal ocisão perpetrada por Ronald DeFeo Jr. em 6 membros de sua família. Um ano depois, mesmo cientes do ocorrido, a família Lantz se mudou para o local e várias coisas começaram a acontecer, levando-os a fugir da residência às pressas. Os Warren visitaram a casa e determinaram que um demônio vivia no local. Essa investigação deles foi parte do começo do filme Invocação do Mal 2 e, de acordo com este, foi durante essa investigação que Lorraine Warren começou a ter visões com uma entidade que a assombrava e que, no filme, se tornou a Freira Sinistra Valak. O caso dos Lantz virou livro pelas mãos de Jay Anson, que foi lançado em 1977. 2 anos depois, em 1979, a Metro-Goldwyn-Mayer lançou em forma de filme, estrelada por James Brolin e Margot Kidder. Em 1982, a história dos DeFeo foi contada no filme Amityville 2, A Possessão, mas com alterações no sobrenome da família. Vários filmes com ocorrências ou com referências a Amityville foram lançados posteriormente, mas somente em 2005 os Lantz voltariam às telas grandes, vividos por Ryan Reynolds, Melissa George, Jess James, Jim Bennett e Chloe Grace Moretz. Em 1991, a Fox Network lançou o filme A Casa das Almas Perdidas, contando a história da família Smurl. Os Smurl, em agosto de 1973, se mudaram para uma casa localizada na rua Chase, em West Pittston, Pensilvânia. De acordo com relatos deles, um ser arrenegado possuía a casa, causando barulhos e odores horríveis, balançando colchões, jogando o cachorro deles contra a parede e violentando membros da família. Vários foram os investigadores do paranormal que surgiram. Padres, demonólogos investigaram o caso, mas em 86, muitos anos depois, eles chamaram os Warren para investigar e se livrar da entidade. O caso
tomou um patamar que mesmo a imprensa se envolveu e os Warren foram acusados de farsantes. Especialistas chegaram a dizer que os Smurl tinham transtornos psicológicos e sofriam de alucinações e delírios. Em 1986, o caso dele se tornou um livro escrito a 10 mãos, pois, além dos Smurl e dos Warren se envolverem também, tivemos o escritor Robert Curran, redator do jornal Scranton. A adaptação do livro estreou na TV e foi estrelada por Sally Kirkland como Janet Smurl, Jeffrey Damon como Jack Smurl, Stephen Markle como Ed Warren e Diane Baker como Lauren Warren. Daí começamos a série de filmes Invocação do Mal, em 2013, estrelados por Vera Farmiga como Lorraine Warren e Patrick Wilson como Ed Warren. O primeiro filme, já começa com o caso da boneca Annabelle. Bem, o interessante é que, para se tornar uma boneca mais assustadora, mudaram a carismática Raggedy Ann, uma boneca de pano, por uma boneca de porcelana com aparência monstruosa. Sério, gente, é difícil acreditar que alguém acha aquilo bonito. Pra mim. Bem, o caso de Annabelle é que ela foi dada a uma assistente de enfermagem em 1971 e ela levou para sua casa. Quando esta moça e sua colega de quarto perceberam comportamentos estranhos da boneca Raggedy Doll, que pareciam locais que não havia sido deixada, contataram uma médium que disse a eles que Annabelle era o nome da menina que estava na boneca. Mas no filme de 2013, os Warren alegam que espíritos não podem possuir bonecas. Sendo assim, uma entidade sombria era o que estava dentro da boneca. E assim sendo, os Warren levaram Annabelle para seu museu oculto. A história de Annabelle motivou 3 spin-offs com a boneca, além do que a possessão de uma boneca motivou filmes como Brinquedo Assassino e Boneca Assassina. O filme segue com o caso da família Perron, que era formada por Carolyn e Roger, interpretados pelos atores Lily Taylor e Ron Livingston, respectivamente, e seus 5 filhos. Eles haviam se mudado em 1971 para uma fazenda de 14 hectares em Henrysville, Rhode Island. O local, assim, começou a demonstrar ser de posse de várias entidades, de bondosas a maléficas. A mãe das crianças investigou e descobriu que aquela residência servira de lar para uma família de 8 gerações. E uma dessas era Bathsheba Sherman. Bathsheba, de acordo com relatos, era uma entidade maléfica, pois era uma satanista e havia possuído Carolyn, fazendo os Warren serem chamados para a casa dos Perron. O filme mostra as coisas de uma perspectiva curta, mas, de acordo com os relatos de Andrea Perron, filha mais velha de Carolyn e Roger, foram anos de tentativas e frustrações. De acordo com Andrea, durante uma sessão mediúnica conduzida pela própria Lorraine Warren, Carolyn Perron, possuída pelo espírito maligno, flutuou e quebrou a cadeira, fazendo a filha achar que a mãe perderia até a própria vida durante a sessão. Com o contato com o espírito não deu certo, sendo assim, Ed e Lorraine Warren foram expulsos da casa por Roger Perron. A família Perron morou na residência até 1980, quando conseguiram condições para se mudar. Andrea Perron escreveu uma série de livros relatando os fatos que definitivamente ocorreram em sua casa. Acredito que perceberam que eu não estou seguindo uma ordem cronológica aqui, mas sim uma ordem de filmes lançados. Mas
usando os relatos reais e não os dos filmes, mesmo que Lorraine Warren tenha afirmado que não deu aos roteiristas e ao diretor James Wan muita liberdade artística, seguindo os relatos dela mesmo. Bem, mesmo que eu já tenha falado dele, em 2016 estreou Invocação do Mal 2. O que falei foi somente o começo do filme, pois ele narra a história da família Hodgson, que vivia em Enfield, na Inglaterra. Na casa de Peggy Hodgson, residia com ela seus 4 filhos e começaram a acontecer fatos inexplicáveis, como barulhos nas paredes, brinquedos que se mexiam sem que eles nem tocassem e cômodas se arrastando. Peggy Hodgson, acreditando serem bandidos no interior de sua casa, chamou a polícia que, de acordo com o testemunho da própria, disse que viram cadeiras levitarem e se arrastarem sem nenhuma explicação. Quando repórteres foram chamados à casa, a jovem Janet Hodgson, uma das filhas da senhora Hodgson, falou com uma voz envelhecida e rouca. Tudo isso transformou a casa da família em um circo sobrenatural, pois vários estudiosos e mediúnicos apareceram para tentar entender e, por que não, expulsar o espírito que assombrava a família. Só que muitos deles disseram que as crianças Hodgson foram acusadas de forjarem todos os acontecimentos, principalmente quando Janet foi pega, causando vários estragos. O lance é que os Warren terminaram indo à Inglaterra e assumindo o caso. E como sempre, Ed e Lorraine Warren falaram que era uma possessão e foram desmentidos. O interessante é que, da mesma forma que o espírito veio, ele se foi, sem nenhum exorcismo e sem a entidade Valak, como mostra no filme. Em abril de 2019, Lorraine Warren faleceu aos 89 anos de idade, mas ainda serviu como consultora do terceiro filme da franquia, Invocação do Mal. Então, em 2021, chegou aos cinemas Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. E este filme segue a história de Arne Cheyenne Johnson, um jovem de 19 anos que alegou estar possuído por um sinistro e, por isso, tirou a vida de seu senhorio Alan Bono, de 40 anos, em fevereiro de 1981. O caso é que Arne era noivo de Deb Glatzel e participou da tentativa de exorcismo do irmão dela de 11 anos, David Glatzel, em julho de 1980. O menino alegava ser atormentado por um homem mais velho e que cheirava fumaça. Então, os pais de David e Deb chamaram os Warren para ajudar na libertação do garoto. Os dois chamaram padres para fazerem o exorcismo do garoto, mas Ed Warren alegou que Arne Johnson pediu à entidade que o possuísse. O caso de Johnson fez parte da série de TV da Discovery Channel, A Haunting. No dia do ocorrido, Johnson, sua noiva e o senhorio de ambos, Alan Bono, pois eles haviam alugado um local perto do canil onde Deb Glatzel trabalhava, terminaram ficando embriagados e Bono ficou descontrolado e segurando Mary, prima de 9 anos de Deb Glatzel, contra sua vontade, o que levou Johnson e Bono a conflitarem e terminar no uso de um canivete de 12 centímetros que tirou a vida de Bono. A alegação de possessão não foi aceita pelo tribunal, mas teve vários testemunhos que disseram que Johnson estava possuído, principalmente de Ed Warren, que falou do erro terrível cometido por Arne Johnson no momento que tentavam libertar David Glatzel. Alguns alegam que, na verdade, tudo não passou de ciúmes exacerbados de
Ernie Johnson com sua noiva, pois acreditava que ela e Bono tinham mais do que uma amizade. Filmes tendem a fantasiar bastante. Se eu acredito que as coisas ocorreram como Ed e Lorraine Warren deixaram relatados, bem, eu não sou um cético, mas questiono a necessidade de Ed Warren tinha de demonizar tudo. Sua esposa, Lorraine Warren, como uma médium, deveria ter ciência de que todos os espíritos que possuíam as pessoas, mesmo aqueles que assombravam casas, na falta de uma palavra melhor, eram sombrios. Em Hollywood, isso funciona muito bem, mas na vida real, demonstra que você não tem argumentos e deseja que, de qualquer forma, ganhar fama e status de um grande caçador do sobrenatural. E eu vou finalizando o vídeo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, já peço, deixa o like aí. Se não gostaram, sem problema nenhum, pode dar o dislike, feedback aqui entre a gente, lógico. Eu também peço que aquela coisa que eu sempre peço aqui, comenta aqui embaixo se assistiram todos os filmes, se não assistiram, não se interessaram em se assistir, ou já leram os casos dos Warrens, pode falar aí, comenta aqui embaixo. É aquele lance que eu falei, eu não sou um cético, mas eu acho que essa necessidade de demonizar constantemente é muito suspeita. Mas comenta aqui embaixo, fala aqui embaixo o que acharam do vídeo, se gostaram. Se não gostaram, não tem problema nenhum, não é necessário gostar. E é outra coisa que eu peço, que os observadores sabem muito bem aqui, que eu sempre peço isso, faz um grande favorzão para mim, compartilha o vídeo, joga esse vídeo para frente, para mais pessoas estarem conhecendo aqui o canal O Velho na Torre. Tá aqui ainda comigo, muito obrigado. E aquele lance que eu peço, se possível, faça um grande favorzão. Tem um botãozinho aqui de inscreva-se, inscreve-se no canal e não esquece o peteleco na sinetinha para estar recebendo as comunicações dos vídeos do Velho na Torre, que eu posto aqui às sextas-feiras, às 17h30. O Velho na Torre vai ficando nessa. Obrigado a todos vocês, até mais. Fui.